Olá, bem-vindos ao curso de Língua Portuguesa para concursos vestibulares e Enem. Eu sou o professor José Ferrari Neto e na aula de hoje o assunto vai ser a classificação dos fonemas. Vamos ver quais são os tipos de fonemas que existem em português e vamos ver como se safar com essa matéria nos concursos e exames Brasil afora. Estão preparados? Então vamos lá para mais uma aula. Os fonemas podem ser classificados de acordo com a forma como eles são produzidos pelo aparelho fonador. Nesse caso, nós vamos ter três tipos principais de fonemas. O primeiro deles são as vogais. Vogais são sons produzidos sem obstáculo à passagem de ar pelo aparelho fonador. Nesse caso, o ar sai dos pulmões e sai ou pela boca ou pelas fossas nasais, sem encontrar nenhum tipo de obstáculo. As vogais também possuem uma subdivisão. Elas podem ser vogais orais ou podem ser vogais nasais. As vogais orais são aquelas produzidas com o ar saindo inteiramente pela cavidade oral, ou seja, pela boca. É o que ocorre, por exemplo, na palavra capa, na palavra bola, na palavra carro, e mesmo na segunda sílaba dessas palavras, capa, bola, carro. Em pele, chuchu ou pipa, também encontramos exemplos de vogais orais. Já as vogais nasais vão ser aquelas produzidas com algum tipo de saída de ar pelas fossas nasais, ou seja, parte do ar sai pelo nariz. É o que acontece, por exemplo, com a palavra campo, com a palavra irmã, com a palavra cinto, a palavra bumbo, a palavra pente ou a palavra bomba, em que essas vogais que eu grifei apresentam-se com traços de nasalidade. Uma boa maneira de se reconhecer a diferença entre vogais orais e nasais é fazer comparações como as que aparecem nas palavras a seguir. Reparem que na diferença entre o A da palavra capo e o A da palavra campo, o E da palavra seta e o E da palavra senta, o I em lida e o I em linda, o O em boba e o O em bomba, e por fim o U em mudo e em mundo. Repare que na segunda coluna há sempre um traço de nasalidade associado à vogal, que a difere da vogal das vogais da primeira coluna. Essa alternância é que me explica a diferença entre vogais orais e vogais nasais. Em português, tradicionalmente imaginamos haver apenas 5 vogais, que são as vogais letras, no caso as minúsculas e suas correspondentes maiúsculas. Mas quando consideramos não as letras, mas sim os sons, esse número aumenta e, na verdade, passamos a ter 12 fonemas vogais em português. 7 deles são orais, como o A, o E aberto, o I, o O aberto e o U. E 5 correspondentes nasais, AN, EN, I, ON e constituindo assim um total de 12 fonemas vogais em português. O segundo tipo de fonema são as consoantes. As consoantes são sons produzidos com obstáculo à passagem da corrente de ar, ou seja, em algum momento da trajetória entre o pulmão e a cavidade oral, há algum tipo de obstáculo, total ou parcial. Isso faz com que em português exista uma grande gama de sons consonantais, que são representados, exemplificados nas colunas abaixo. Todos esses símbolos entre barras indicam fonemas consonantais. Uma dica importante nesse ponto da nossa matéria é prestar atenção na forma correta de se transcrever foneticamente as palavras, para que não se confunda nem a contagem de fonemas, nem a de letras, e que também não haja confusão entre o som que está sendo representado e a letra que representa esse som. O terceiro e último tipo de fonemas são as semivogais. Semivogais são fonemas cuja produção é semelhante à das vogais, porém, elas são pronunciadas de forma mais fraca e com menor intensidade.
Alguns autores dizem também que as semivogais funcionam como consoantes em sua função silábica. Por isso, elas não constituem sílabas autônomas, ou seja, elas sempre tendem a acompanhar uma vogal na mesma sílaba. Em português, existem duas semivogais. A semivogal representada pela letra Y entre barras, e que ocorre, por exemplo, na palavra cai, na palavra Uruguai ou na palavra mãe, por exemplo. Há também a semivogal representada pela letra W entre barras, como a que ocorre em mal, igual e mão, por exemplo. Uma dica importante nas semivogais é reparar que, nesse caso, nem sempre uma vogal letra vai representar um som vocálico. Ou seja, nem sempre as semivogais vão ser representadas na escrita por uma vogal letra. Muitas vezes, outras letras que não vogais podem representar uma semivogal também. E assim a gente encerra mais uma aula do nosso curso. A aula de hoje foi voltada para o estudo da classificação dos fonemas. Nós vimos que existem fonemas vocálicos, fonemas consonantais e existem também as semivogais. Esse aspecto é importante para a gente entender a estrutura fonética e fonológica da língua portuguesa. Se a aula foi útil para vocês, vocês podem curtir e compartilhar com seus amigos. Caso interessem, pode também fazer a inscrição no nosso curso e acompanhar mais detidamente questões e exercícios que vamos postar regularmente para você. Eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.